Oi pessoal, tudo bem? A gente voltou para mais uma aula de termologia e hoje a gente vai começar a falar sobre os processos de transferência de transmissão de calor. O que a gente já aprendeu em aulas anteriores? A gente aprendeu que se a gente tem dois objetos a temperaturas diferentes, por exemplo, um aqui a 50 graus Celsius e um aqui a 20 graus Celsius, vai ter calor passando entre eles porque existe uma diferença de temperatura. E detalhe, né? Se esse está a 50 graus Celsius e esse está a 20, a gente sabe que o calor vai passar do objeto que está a 50 para o objeto que está a 20 graus Celsius. Ou seja, o calor sempre flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. E aí a gente vai começar agora a ver de que forma que isso acontece, tá certo? Vem aqui comigo, vamos lá, vamos começar. Eu quero começar conversando com vocês sobre a condução de calor. Eu vou colocar ali uma barrinha de metal, por exemplo, e vou fazer o seguinte, eu vou acender o fogo ali. Conforme eu acendo o fogo, a gente sabe do nosso dia a dia que a temperatura dessa barra começa a aumentar. E aí vamos relembrar que a gente aprendeu lá nas primeiras aulas de termologia que quanto maior for a temperatura de um corpo, maior vai ser a agitação, a vibração dos átomos e moléculas desse corpo, tudo bem? Aí o que acontece, pessoal? Olha só, como eu acendi o fogo desse lado, a temperatura nessa região começa a aumentar. E aí a gente sabe que as moléculas dessa região passam a vibrar cada vez mais. Agora, essa molécula está ligada a outras moléculas, então o aumento de vibração dela vai ser transmitido para a próxima, que vai ser transmitido para a próxima e assim por diante. Então, o que acontece ali para a gente? A vibração vai sendo transmitida de átomo para átomo, de molécula para molécula, de forma que o corpo vai ficar mais quente nessa região próximo do fogo e não tão quente naquela região mais longe. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar para vocês ali um perfil de cores indicando essa região mais avermelhada como uma região de maior temperatura e aquela região mais amarelinha onde a temperatura é menor. Vou escrever para você desse jeito, quer ver? Ó? Vou colocar para vocês que a temperatura aqui é maior e que a temperatura aqui é menor. Então a gente vai definir a condução como sendo uma forma de transferência de calor que ocorre devido à vibração dos átomos e moléculas de um corpo, onde essa vibração passa, ela é transmitida de átomo para átomo e de molécula para molécula, tudo bem? E um detalhe, pessoal, a condução ocorre nos sólidos, ocorre nos líquidos e ocorre nos gases. Só que a gente costuma dizer que é um processo que é típico, característico dos sólidos. Por quê? Porque nos sólidos as moléculas são mais próximas umas das outras e aí é mais fácil essa vibração ser transmitida. Mas repito, ocorre também nos líquidos e gases, tudo bem? Agora eu quero analisar alguns detalhes importantes da condução de calor. E o primeiro é a gente ter bem claro como que esse calor vai passar. E a primeira informação importante da gente definir é o quanto rápido esse calor vai passar de um lado para o outro. Então vamos definir o chamado fluxo de calor, que a gente representa pela letrinha grega φ, que é esse zerinho cortado que você está vendo ali. A ideia é a seguinte, a gente vai acender o fogo, esse fogo começa a aquecer a barra, de forma que a barra vai ficar mais quente na região onde está o fogo e não tão quente do outro lado. Então eu vou de novo anotar para vocês, como eu fiz antes, que a temperatura desse lado é maior e a temperatura desse lado é menor. Pelo que a gente já estudou até agora, que o sentido que o calor vai passar é da região de maior temperatura para de menor temperatura. Então, o fluxo de calor vai ocorrer nesse sentido, tudo bem? Da região de maior temperatura para de menor. Pessoal, o fluxo de calor mede para a gente o quanto rápido ou quanto devagar esse calor vai passar. Então, a ideia é a seguinte, olha só. O fluxo de calor é para a gente a quantidade de calor que vai passar por uma areazinha como essa que a gente chama de seção transversal. É como se a gente cortasse a barra. Então é quanto de calor passa por cada região dessa daqui num certo intervalo de tempo. Daí você vai me dizer, poxa Coelho, peraí, essa equação você mostrou na aula passada, a equação da potência. Na verdade, é a mesma equação sim da potência, mas ela vai dar para a gente aqui o chamado fluxo de calor.
Puxa, Coelho, mas como que eu vou saber a diferença do significado? Vamos lá? A ideia é a seguinte, pessoal, olha só. Eu tenho calor passando por essa barra e eu vou medir a quantidade de calor num certo intervalo de tempo. Em relação à unidade, para a gente poder chegar bem direitinho no significado, eu vou dizer para vocês o quê? Calor. A gente sabe que pode medir em joule, pode medir em caloria, pode medir em BTU. Agora, tempo. A gente sabe que pode medir em segundos, pode medir em minuto, pode medir em hora e assim por diante. E aí, o fluxo de calor é qualquer unidade de calor por qualquer unidade de tempo. A gente aprendeu na aula passada que se for joule por segundo, vai ser a mesma coisa que watt, mas pode ser caloria por minuto, caloria por segundo, pode ser BTU por hora, e aí vai. Na verdade, como eu já te disse na aula passada, é qualquer unidade de calor por qualquer unidade de tempo. Agora, para a gente entender o significado bem certinho, eu vou montar um exemplozinho para você aqui. Olha só, imagina o seguinte, que através de uma barra 1, eu tenho um fluxo de calor de 50 calorias por segundo. E, através de uma barra 2, eu tenho um fluxo de 80 calorias por segundo. O que significa isso para a gente? Significa que se eu tenho, por exemplo, uma barra com esse formato que eu estou representando aqui para vocês, no caso 1, vão passar por essa região a cada 1 segundo uma quantidade de 50 calorias. Já no caso 2, vão passar para a gente por essa mesma região a cada 1 segundo uma quantidade de 80 calorias. Ou seja, resumindo, se a gente compara o fluxo 1 com o fluxo 2, a gente pode dizer que no fluxo 2 passa uma quantidade maior de calor por ali a cada segundo. Então, ao identificar que o fluxo 2 é maior do que o fluxo 1 e dizer que isso significa que passa mais calor a cada segundo, a gente vai interpretar o fluxo de calor como sendo a rapidez com a qual o calor passa por aquela região do corpo, tá certo? Então, um fluxo maior quer dizer que o calor vai passar mais rápido e fluxo menor quer dizer que o calor vai passar mais devagar. Essa é a diferença, tudo bem? Agora, eu quero continuar falando com vocês sobre fluxo de calor, só que eu quero discutir com vocês a equação de Fourier, que é o seguinte, é uma equação que é usada para estudar o fluxo de calor através de um ou mais corpos. Eu estou colocando para vocês uma barra cilíndrica, mas ela poderia ter outra geometria, tanto faz, só que existe um detalhe importante. Olha só, essa equação de Fourier vai servir para a gente quando a gente pega uma barra que está isolada em toda a sua lateral, de todos os lados ali ela está isolada. Então, na verdade, nessa região lateral não vai ter troca de calor. O que vai acontecer nessa análise aqui é que o calor vai passar nesse sentido só pelas extremidades do corpo, tudo bem? Só que tem um detalhe, 99% das questões de vestibular nem cita isso sobre a questão do isolamento lateral, então você não precisa se preocupar com isso. Você vai considerar simplesmente o calor chegando de um lado e saindo pelo outro e deu. Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar para vocês essas informações que eu anotei aqui na figura e a gente vai simplesmente considerar o corpo transmitindo o calor de um lado para o outro. Eu vou de novo então acender o fogo ali. Quando a gente acende o fogo, a barra começa a esquentar e vai ficar naturalmente mais quente de um lado e mais fria do outro. Aí vai acontecer o quê? Como a região vermelha representa para a gente o lado mais quente, o fluxo de calor vai acontecer nesse sentido que está aqui. Agora, a equação de Fourier, que também permite a gente calcular o fluxo de calor, depende de alguns fatores. E o primeiro que eu quero colocar para vocês aqui é essa letra K. O K é chamado para a gente de condutividade térmica. E é uma propriedade que está relacionado com o tipo de material, ou seja, cada material tem a própria condutividade térmica, tudo bem? E matematicamente falando, se o K for grande, o fluxo de calor vai ser grande, ou seja, o calor vai passar rápido. Então, eu vou dizer para vocês o quê? Que se o material tem uma condutividade térmica grande, o material conduz calor com facilidade, o material é um chamado bom condutor de calor.
Agora, vamos voltar lá para a equação. Olha só, se a condutividade térmica for pequena, o fluxo vai dar pequeno, ou seja, o calor vai passar devagar. Então, isso significa para a gente que, se a condutividade térmica for pequena, se o material conduz calor devagar, ele é um mau condutor, ou eu posso dizer para você que ele é um bom isolante térmico, tudo bem? Pessoal, e olha só, essa condutividade térmica que a gente acabou de falar está relacionada a várias aplicações do dia a dia. Por exemplo, quando a gente está com muito frio, a gente fica arrepiado. E aí, olha só, qual é a função desse arrepio quando a gente está com frio? Quando a gente está com frio, os pelinhos ficam em pé. E os pelinhos em pé vão dificultar que o ar circule próximo à pele, e aí vai criar uma camada de ar parado. E o ar parado é um bom isolante térmico. Daí você vai dizer, poxa, ele está viajando, né? Quando eu estou com frio, eu fico arrepiado e não paro de sentir frio. Gente, é porque a gente tem pouquinho pelo. Mas se a gente pegar, por exemplo, os macacos têm muito pelo. Então eles vão criar naturalmente ali uma camada de isolamento térmico maior. Os cachorros, mesma coisa, né? Você está vendo ali a imagem da minha cachorrinha, a Pipe, o nome dela. Coisa mais linda, né? Enfim, o pelo do cachorro vai criar ali uma camada de isolamento térmico bem maior que vai proteger ele dessas trocas de calor, tudo bem? Os pássaros quando estão com frio, eles também ficam arrepiados. A gente diz que as penas ficam eriçadas. Ali vai acumular uma quantidade de ar parado que vai funcionar como um bom isolante térmico, tá certo? Agora, outros exemplos para você. Você vai pegar um refrigerante na geladeira para tomar. E aí você põe a mão numa latinha e numa garrafa, do mesmo refrigerante, tudo igualzinho. Você tem a sensação de que a latinha está mais gelada do que a garrafa. Por quê? Porque o metal é melhor condutor de calor do que o vidro. Como ele conduz calor melhor, quando você põe a mão nos dois, apesar das temperaturas estarem iguais porque eles estavam na mesma geladeira, você tem a sensação de que o metal está mais gelado, quando na verdade, como eu te disse, as temperaturas são idênticas, são iguais, tá certo? Agora, quer ver um outro exemplo? Você vai retirar uma travessa quente do forno, preparou aquela lasanha deliciosa. Só que aí você vacila, vai lá, pega um pano molhado para proteger uma das duas mãos e vai lá e pega um pano seco para proteger a outra. Quando você está carregando aquela travessa, antes de chegar no lugar propósito, você já está chorando de dor. Uma das tuas duas mãos está machucando demais. Vai ser a do pano molhado. Não faça isso porque machuca mesmo. Poxa, mas por que o pano seco não vai machucar e o pano molhado vai machucar? Porque no pano seco a gente tem o quê? Tem pano e ar. E no pano molhado a gente tem pano e água. E pela água o calor vai passar mais rápido do que pelo pano e do que pelo ar, tá certo? Então nesse caso a gente vai queimar mais rápido a mão, no caso de uma toalha molhada, de um pano molhado. Agora, quer ver um outro exemplo? Às vezes a gente diz assim, nossa, aquele meu cobertor, aquele meu casaco é tão quentinho. Na verdade ele não é quente, né? Se ele fosse quente, quando você abrisse o armário, ia sair um bafo quente do armário. E na verdade não é isso que acontece. Então, aquele teu casaco, aquele teu cobertor, ele é um bom isolante térmico. Ele isola bem termicamente. Quer ver uma coisa? Imagina o seguinte, você vai numa festa com os teus amigos e você tem que levar, por exemplo, um refrigerante gelado. Só que a festa é longe e você está sem um isopor para colocar aquele refrigerante. Se você tiver um cobertor, é bom ou ruim você enrolar ele com o cobertor? É bom, claro. Por quê? Porque o cobertor vai funcionar como um isolante térmico e vai demorar mais para o refrigerante esquentar, tá certo? Bom, vamos dar uma olhada nisso aí, eu vou anotar com vocês essas informações e aí a gente segue. Vamos lá. Pessoal, então, das situações que a gente acabou de conversar, a gente tem, por exemplo, nessas três primeiras figuras aqui, a gente tem o ar funcionando para a gente como um isolante térmico, protegendo os bichos na troca de calor, tudo bem? Fazendo com que eles sintam menos frio, exatamente pelo fato do ar dificultar a troca de calor. Agora, você está vendo aqui a imagem de uma porta e de uma maçaneta. O que a gente tem ali nessa porta com a maçaneta? A porta é de madeira e a maçaneta é de metal. Aí, a condutividade térmica do metal é bem maior que a condutividade térmica da madeira. Isso significa o quê? Que se a condutividade térmica do metal é maior, significa que o metal ele rouba calor da nossa mão mais rápido. Então, quando eu ponho a mão na maçaneta e na madeira, eu vou ter sensações diferentes. Eu vou ter a impressão que as temperaturas são diferentes, mas na verdade elas são iguais.
A diferença de sensação é por quê? É porque como o metal tem uma condutividade térmica maior, ele vai roubar calor mais rápido da minha mão, tudo bem? Agora no caso do refrigerante, a gente tem a garrafinha, então eu tenho a condutividade térmica do vidro, e a latinha, a condutividade térmica do metal. O que acontece? A condutividade térmica do metal é maior que a do vidro. Então, apesar das temperaturas serem iguais, porque estavam na mesma geladeira, o fato da condutividade térmica do metal ser maior vai fazer com que, ao encostar nas duas, quando eu tiro da geladeira, eu tenha a sensação de que a latinha está mais gelada, mas na verdade as temperaturas são iguais. Detalhe, né? Como a latinha vai ganhar calor mais rápido da minha mão, o que vai acontecer é que na hora de beber, o que está na latinha vai esquentar mais rápido do que o que está na garrafa, tá certo? Agora, ali no caso da travessa quente que a gente pega no forno, lembra, né? Num caso eu tenho pano e água, que é o pano molhado, e no outro caso eu tenho pano e ar, que é o pano seco. E aí, como o ar é melhor isolante térmico, o fato de usar um pano seco vai proteger mais a minha mão do que quando eu uso um pano molhado. E por último, lembra que cobertor, casaco, eles isolam termicamente, ou seja, eles não são quentes. Eles só vão dificultar que o teu corpo venha perder calor para o ambiente, e é naturalmente, se esse calor não é perdido para o ambiente, a temperatura do corpo começa a aumentar, mas não é porque o casaco e a coberta estão dando calor para o teu corpo, e sim porque eles estão isolando do ambiente, tá certo? Bom, vamos retomar a equação que a gente estava escrevendo. Agora, outra grandeza que influencia para a gente é a chamada área da seção transversal. Vamos dar uma olhada lá na figura, que área que é essa? É a área pela qual o calor vai passar. Então, essa região é para a gente a área da seção transversal. Aqui eu usei uma seção transversal circular, mas ela poderia ser retangular, triangular, enfim, com qualquer formato, tá bom? E uma coisa importante a gente notar é o quê? É que quanto maior for essa área que está aqui, maior vai ser o fluxo de calor. Então, áreas maiores deixam o calor passar mais rápido e áreas menores fazem o calor passar mais devagar. Agora, a rapidez com a qual o calor passa depende para a gente também da diferença de temperatura. Se eu tenho uma temperatura aqui, que eu vou chamar para vocês de temperatura 1, e tem uma temperatura aqui que eu vou chamar de temperatura 2, o que acontece? Se as temperaturas fossem iguais, não teria diferença e não teria calor passando. Então eu preciso de uma diferença de temperatura, e quanto maior for a diferença de temperatura, mais rápido o calor vai passar. E agora, uma última grandeza que influencia ali pra gente, que é a distância entre o lado quente e o lado frio, que a gente chama isso de espessura. No caso seria o comprimento da barra. Vou anotar para vocês aqui a espessura na parte de baixo da equação. E o que a gente nota? Matematicamente falando, quanto maior a espessura, menor é o fluxo de calor. E para a gente entender essa questão da espessura em termos práticos, é bem simplesinho. Você vai tirar uma travessa quente do forno, maravilha, vai pegar só pano seco, porque a gente já sabe a influência da água. Agora, você pegou o pano seco para as duas mãos. Só que para não queimar a mão, você vai pegar com o pano aberto ou vai dobrar? Então a resposta agora com certeza foi, Coelho, vou dobrar o pano, claro, porque aí quanto maior a espessura, mais demora para queimar minha mão, mais demora para esquentar a minha mão. Mesma coisa no inverno, né? No inverno a gente vai usar roupas mais grossas. Por quê? Porque quanto maior a espessura da roupa, mais demora para o meu corpo perder calor e mais confortável vai ficar. Uma coberta também, né? Se você está com um pouquinho de frio, você pode dobrar a coberta. Porque quando você dobra a coberta, você aumenta a espessura. E aumentando a espessura, você melhora o isolamento térmico. Ou seja, você diminui o fluxo de calor, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. E aí, com essa equação, a gente consegue calcular o fluxo de calor através da barra. Obviamente, a gente poderia usar aqui também a equação que a gente aprendeu antes, que o fluxo de calor é a quantidade de calor que atravessa a barra durante um certo intervalo de tempo. As duas equações servem para a gente determinar o fluxo de calor. E aí, para a gente escolher qual a gente usa, vai depender das informações que são passadas. Agora, vamos usar tudo que a gente estudou para resolver alguns exercícios. Exercício 1, uma questão da prova do Enem. Em dias com baixas temperaturas, as pessoas utilizam casacos ou blusas de lã com o intuito de minimizar a sensação de frio. Fisicamente, essa sensação ocorre pelo fato do corpo humano liberar calor,
que é a energia transferida de um corpo para outro em virtude da diferença de temperatura entre eles. A utilização de vestimentas de lã diminui a sensação de frio porque... Letra A. Possui propriedade de gerar calor. Pelo amor de Deus, né, gente? Letra B. É constituída de material denso, o que não permite a entrada do ar frio. Na verdade, ele é constituído de um material isolante, pouco interessa a densidade, e que não permite a saída do calor, não a entrada do frio, tá? Letra C. Diminui a taxa de transferência de calor do corpo humano para o ambiente. Pô, esse tá legal. Mas vamos dar uma olhadinha nas outras alternativas. Tem como principal característica a absorção do calor, facilitando o equilíbrio térmico. Bem pelo contrário, né, pessoal? Ela não absorve calor, ela dificulta o equilíbrio térmico com o ambiente. E letra E. Está em contato direto com o corpo humano, facilitando a transferência de calor por condução. Não vai dificultar a transferência de calor por condução. Por isso, a nossa resposta é a letra C. Agora, vamos dar uma olhada num outro exercício para a gente aplicar as equações que a gente aprendeu. Exercício 2. A figura é composta por dois materiais sólidos diferentes e apresenta um processo de condução de calor, cujas temperaturas não variam com o tempo. É correto afirmar que a temperatura da interface desses materiais em Kelvin é... Pessoal, cuida com uma informação que ele passou para a gente ali no enunciado. Ele disse assim, cujas temperaturas não variam com o tempo. Ele não está dizendo que não existe uma diferença de temperatura. Ele está dizendo para a gente o seguinte, que, olha só, T3 vale 1500 Kelvin. T1 vale 300 Kelvin, ou seja, vai ter calor passando de uma para outra, porém, agora, daqui a meia hora, daqui a 10 horas, a temperatura 3 vai ser sempre 1500 Kelvin e a 1 vai ser sempre 300 Kelvin, tudo bem? Agora, seguindo com as outras informações que ele passou para a gente ali na figura, ele disse para a gente a condutividade térmica do material B, a condutividade térmica do material A, disse para a gente a espessura do material B e a espessura do material A, não deu para a gente a área pela qual o calor passa. Mas quando a gente tem uma situação como essa de duas paredes encostadas, uma coisa a gente sabe é que a área do material A e a área do material B são iguais. Isso fica implícito na resolução da questão, tudo bem? E um detalhe, o fato da questão ter colocado um isolante térmico nas laterais significa pra gente só que a gente pode usar sim a equação de Fourier, onde eu vou ter calor passando entre os materiais A e B, mas não vou ter calor sendo perdido ou recebido entre eles e as laterais aqui, tudo bem? Bom, seguindo, pessoal. E aí vamos dar uma olhada bem certinho no que ele quer que a gente encontre. Ele fala assim, é correto afirmar que a temperatura da interface desses materiais em Kelvin é. Ele quer que a gente ache T2, que é essa temperatura que está aqui no meio, tudo bem? Bom, vamos resolver esse exercício, eu só vou rearranjar essas informações. Primeira coisa que eu quero ver com vocês, a gente precisa saber o sentido que o calor vai fluir. Se a gente tem que a temperatura 3 é 1500 Kelvin e a temperatura 1 é 300 Kelvin, a gente pode afirmar que o fluxo de calor vai acontecer nesse sentido, da região onde a temperatura é maior para onde ela é menor. Então está aqui o nosso fluxo de calor. Pessoal, agora olha só, essa figura que você está vendo aqui em cima, você tem um material e o outro, o material B e o material A. E a gente sabe que o calor vai fluir de onde a temperatura é maior para onde ela é menor, ou seja, vai passar através do material B e depois vai passar através do material A. Agora, eu vou fazer uma analogia com vocês para que vocês entendam bem direitinho isso aí. O calor passando do material B para o material A seria igual à água passando dentro de um tubo B e depois vai passar para um tubo A. Ou seja, se eu tenho dois tubos onde passa água, você concorda que toda a água que passou pelo tubo B vai ter que passar pelo tubo A? É a mesma coisa. Todo o calor que passar pelo material B vai ter que passar obrigatoriamente depois para o material A. Por quê? Porque esse material é isolado em volta, não tem como ter calor pelas laterais. Então, de novo, todo o fluxo de calor através do material B vai ser igual ao fluxo de calor através do material A. E por esse caminho que a gente vai conseguir resolver esse exercício, tá certo? Vamos lá então, vamos tocar a ficha. Então, pessoal, qual foi a conclusão que a gente chegou ali? Foi que o fluxo de calor pelo material B vai ser igual ao fluxo de calor pelo material A. A gente aprendeu que fluxo de calor é igual a K vezes A vezes ΔT dividido por L. Então eu vou colocar a equação aqui,
K vezes A vezes ΔT dividido por L dos dois lados. Detalhe, aqui eu tenho que usar as informações do material B e aqui eu tenho que usar as informações do material A. Agora, olhando lá para a figura, pessoal, o que a gente percebe sobre as espessuras? Olha o material A e olha o material B. As duas são 10 centímetros. Como as duas são iguais, eu posso simplificar LB com LA. Outra coisa importante que a gente já tinha comentado, o enunciado não escreve essa informação para a gente, mas como eu tenho um acoplado ao outro aqui, a única forma de interpretar esse exercício é o quê? É que a área da seção transversal do A é igual à área da seção transversal do B. E aí, se a gente sabe que essas áreas de seção transversal são iguais, significa que a gente pode vir aqui na equação e simplificar a área do A com a área do B. Aí, toda essa equação que a gente tem ali fica reduzida a condutividade do B vezes variação de temperatura do B é igual a condutividade térmica do A vezes variação de temperatura do A. Condutividade térmica do B foi dado para a gente, vale 0,2 watts por metro Kelvin. Então eu vou anotar aqui 0,2 vezes ΔT do material B. Pessoal, ΔT, no material B eu tenho uma temperatura que é 1500, a outra que é T2. Agora, a dúvida pode pintar para você. Na hora de fazer o ΔT, a gente coloca 1500 menos T2 ou T2 menos 1500. Pessoal, para o fluxo de calor, a gente vai usar esse ΔT sempre, olha só, em módulo. Ou seja, a gente vai usar sempre a temperatura maior menos a menor. Agora, vamos pensar juntos. Se um lado está a 1500 e se o outro lado está a 300, significa para a gente o quê? Que a temperatura T2 vai ser uma temperatura intermediária. Então, ela é menor do que 1500, mas ela é maior do que 300. Então, no material B, na hora de fazer o ΔT para que o valor dê em módulo, para que dê positivo, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o maior menos o menor, ou seja, 1500 menos T2. Seguindo, a condutividade térmica do A. A condutividade térmica do A vale 1 watt por metro Kelvin. Então vamos anotar ali que o K vale 1 vezes o ΔT no corpo A. Pessoal, vamos lá. No corpo A, o ΔT, eu tenho essa temperatura, que é a temperatura da interface, que pertence aos dois materiais, tanto ao A quanto ao B, e tenho essa temperatura aqui, que é 300 Kelvin. O que a gente concluiu agora há pouquinho? Olha só. De um dos lados eu tenho 1500 Kelvin, do outro lado eu tenho 300. E a temperatura T2, que é da interface, ela é menor que 1500, só que ela é maior do que 300. E como a gente quer o valor em módulo, a gente usa a maior menos a menor. Ou seja, é T2 menos 300. Pessoal, essa parte da análise do ΔT é fundamental na resolução do nosso exercício, tudo bem? Seguindo, agora eu vou pegar o 0,2 e vou multiplicar pelo 1500 e pelo T2. Então vai ficar para a gente 0,2 vezes 1500 dá 300, menos 0,2 vezes T2 vai dar 0,2 T2. Isso é igual a 1 vez T2 é T2 e 1 vez menos 300 é menos 300. Agora vamos deixar o que tem T2 para um lado, o que não tem para o outro. Então esse menos 0,2 T2 vai para o outro lado trocando o sinal. Então eu vou ter aqui T2 mais 0,2 T2. E esse menos 300 vai lá para o outro lado positivo, mais 300. Então vai ficar para a gente o 300 que já tinha ali, mais esse 300. Aí, 300 mais 300 vai dar 600. É igual a... Quando eu tenho só T2, é a mesma coisa do que 1 vez T2. Então, fica 1 vez T2 mais 0,2 vai dar 1,2 T2. E aí, para isolar T2, é só a gente pegar esse 1,2 que está multiplicando aqui e levar ele lá para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 600 dividido por 1,2. E aí a gente chega aqui, a temperatura 2 é igual a 600 dividido por 1,2, a temperatura é igual a 500 Kelvin.
E essa é a resposta que a gente estava procurando. A temperatura na interface entre os materiais A e B. Por isso a nossa resposta é a letra B. Pessoal, deu para ver que foi um exercício bem mais exigente. Naturalmente, uma questão do IME, eles costumam cobrar bastante cálculo da gente. Agora, olha só. Felizmente, a maior parte das questões desse assunto que vem aparecendo são questões teóricas que envolvem todos aqueles aspectos que eu falei para vocês durante a aula, tá certo? Bom, na próxima aula a gente continua falando sobre outros processos de transferência de calor, tá bom? Tchau e até lá!